Vamos ler a Bíblia hoje de manhã, Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 21, eu vou ler. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Se vocês acharam, eu vou ler. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de se perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Nós lemos até aqui. Ultimamente, quando a gente vê ao nosso redor, superficialmente é bom, mas tem muitas pessoas que estão sendo influenciadas por Satanás. Quando a gente vê superficialmente, parece uma pessoa muito séria, mas o interior sendo arrastado por Satanás, essa pessoa não é normal e se tornou uma pessoa do mundo. Hoje vamos compartilhar um pouco dessa palavra de Marcos, capítulo 1, e como aconteceu isso. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Diz que tinha uma senhorita. Essa senhorita, toda noite, vinha um belo jovem procurá-la toda noite. E ela conversando com esse jovem, ela ficava tão feliz e se divertia tanto de se encontrar com esse jovem. E todas as noites, até bem tarde da noite, conversava com ele, se divertia e depois esse jovem ia embora. Diz que ela passou o tempo assim. Mas um dia, esse jovem veio e pela primeira vez ela sentiu uma coisa estranha. Com certeza a porta está trancada, mas esse jovem veio. Com certeza a porta estava trancada. Até agora ela estava feliz e estava se encontrando com ele. E sem saber de nada, se divertia, ficava feliz, ficava alegre, ficava cheia de esperança. Mas com certeza, hoje eu tranquei a porta da sala, mas esse jovem entrou. Mas mesmo assim, isso não se tornou grande problema, porque essa jovem gostava muito desse jovem, amava e esperava por esse jovem. Então, trancou a porta, mas esse jovem veio. Então, isso não se tornou grandes problemas. Essa senhorita, porque ela gostava tanto desse jovem, ela não podia aguentar e contar para alguém mais. Ela contou para uma jovem bem próxima a ela. Eu tenho um jovem que eu tô me relacionando. Ai, quem é ele? Toda noite ele vem me procurar no meu quarto e até tarde da noite a gente fica conversando. Eu fico muito feliz quando eu converso com ele, eu me divirto, eu fico alegre. E ela estava contando, verdade. Ai, que bom. Vem com ele uma vez para minha casa. Aí um dia,
A amiga dessa colega, ela foi pra casa dela visitar e ela tava sozinha. Aí, de repente, essa jovem falou: Oh, oi, tudo bem? Seja bem-vindo, mas não tinha ninguém. E ficou conversando até tarde da noite. E a amiga do lado, ela ficou toda arrepiada. E até tarde da noite, essa senhorita ficou conversando com esse jovem, mas esse jovem ela não conseguia enxergá-lo. Aí no dia seguinte, essa jovem falou para a amiga: Oh, aquele jovem, ele estava com a porta fechada, mas ele entrou. Eu não enxerguei. Mas como você enxergou? Ah, eu enxerguei. Você não acha estranho? O que é estranho? Não, não tem nada de estranho. Essa jovem, ela não estava falando por alguns dias com alguma pessoa, mas estava conversando por alguns dias com o demônio mau. Porque o demônio não parecia assim feio, medonho, e ela foi enganada. Uma vez, um irmão da nossa igreja, ele me ligou: Pastor, a minha irmã, ela tá com um problema. Pastor, o senhor poderia conversar um pouco com a minha irmã? E como a gente estava fazendo a conferência em Tegu naquela época, eu falei para ele vir. E a irmã dele, o casal da irmã dele veio conversar comigo. Pastor, não fala para mim, não adianta. Todos os pastores já vieram fazer comunhão comigo, mas não tem jeito, me deixa. E essa jovem irmã começou a me falar. Aí eu falei. Eu abri a Bíblia. Aí eu falei, ó, vamos abrir a Bíblia. E aí a gente abriu a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, aquela senhora começou a roncar. Ela estava dormindo. Nem fazia 1 minuto, né? Foi 30 segundos. E ela começou a roncar. Aí eu pensei, nossa, o que está acontecendo? Aí eu falei, olha aqui um pouco a Bíblia, olha aqui a Bíblia. Eu falei para ela. E de repente, ai! E ela ficou irritada e começou a xingar. O marido que estava ao lado, ele se assustou. Nossa, você tá louca? Que é isso? Ele é pastor. E a gente estava dormindo, a gente estava, quer dizer, bebendo uma coisa ali e a gente deixou no chão e ela começou a chutar, começou a gritar, começou a fazer uma bagunça com aquela bebida que a gente estava, aquele refri que a gente estava tomando. Então, à noite, quando o marido vai trabalhar, ela fica a noite inteira fazendo comunhão com algum demônio. E esse demônio mau, a gente podia enxergar que estava segurando essa irmã. E quando eu queria falar um pouco, cala a boca! Fica quieto! E esse marido, como sabia bem, eu falei pro marido, eu falei, você tem que sair para trabalhar, né? Ele falou, sim, eu tenho. Então, você não pode tirar uns 4 dias de folga, 3, 4 dias? Ele falou, sim, eu vou fazer. Daí ele ligou para a empresa. Sim, pastor, eu consegui a folga de 3, 4 dias. Aqui na frente tem um quarto vazio, você e a sua esposa podem ficar ali naquele quarto. E eu vou orar por você e para sua esposa por 4 dias. Aí ela, assim, pastor. O marido ficou assustado, completamente assustado. Até agora, todo dia, quando esse marido ia trabalhar, essa mulher ficava conversando com o demônio e ela achava muito legal. Mas, na verdade, o marido se assustou muito com isso. Porque eu conheço bem,
né? Aí a gente ficou ali junto, né? E no dia seguinte de manhã, a gente tomou café da manhã e alguns irmãos a gente orou por aquela senhora. E de repente, ai, tá vindo de novo! E ela começou a gritar. Aí eu falei, fica quieta. E aí a gente começou a cantar. A gente começou a cantar e o irmão errou a letra. Ai, você nem sabe a letra. E começou a quebrar todo o clima. Quebrou todo o clima. Aí quando eu queria orar, ela começou a se espernear. Deixa, chega, chega. Ai, não precisa orar colocando a mão. Eu falei, eu vou orar sim, só por... Eu vou orar só. E aí a gente começou a orar junto. Aí oramos um dia, 2 dias. No quarto dia, eu tinha uma coisa para fazer na rua. E aí eu voltei de carro. E esse casal estava ali sentado na frente conversando. E aquele demônio tinha saído. E agora eles estão servindo tão bem a Deus. Então, quando a gente vê no livro de Mateus, do Marcos, no livro de João, tá falando que o diabo colocou um pensamento em Judas Iscariotes para vender a Jesus. Então, João capítulo 2 está falando que Satanás colocou um pensamento de vender a Jesus Cristo. Está escrito. Mas quando a gente vê mais um pouco na Bíblia, no capítulo 27, está escrito que o diabo entrou em Judas Iscariotes. Então, Satanás coloca no coração de todas as pessoas um pensamento. Mas, infelizmente, as pessoas... Esses meus pensamentos... Elas não sabem que é pensamento de Satanás. Parece que o pensamento é bom, agradável. E seguindo esse pensamento, seguindo esse pensamento, pouco a pouco, Satanás fica livre trabalhando dentro dessa pessoa. Vamos procurar João capítulo 13. João capítulo 13. Versículo 2, vamos ler todos juntos. João capítulo 13, versículo 2. Se vocês acharam, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, o Judas Iscariotes, ele estava ali um dia. De repente... Vocês já sentiram isso? De repente, eu quero ir para tal cidade. Eu tô com saudade de tal pessoa. Você já sentiu isso? Sim, já, né? De repente, tô com vontade de comer tal coisa. Ai, quero me encontrar com tal pessoa. Ai, que raiva, ai, que injustiça. Às vezes surge esses tipos de pensamentos. E muitos pensamentos não surgem do nada. O diabo que coloca. E quem é Judas Iscariotes? Ele é discípulo de Jesus, não é? Mas o diabo, ele colocou pensamento, ia ser bom se vendesse a Jesus. Se vender eu vou poder ganhar bastante dinheiro. Satanás colocou esse pensamento em Judas Iscariotes. Então Judas Iscariotes pensou, por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou vender a Jesus? Não, eu não posso vender a Jesus. Surge esse tipo de coração. Eu não posso vender a Jesus, esse é o coração dele. Mas o coração de tem que vender é o coração que vem de Satanás. Então, com esse coração, a gente acaba passando.
E esse coração, esse pensamento realmente é mau. Eu não posso ter esse tipo de coração. Não é que eu expulso esse coração, mas a gente está aceitando. E depois, Satanás trabalha de novo, coloca outro pensamento. E aí ele toma lugar e entra no nosso coração. Vamos ler João capítulo 13, versículo 26. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Versículo 27, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer? Então, em João capítulo 13, versículo 2, não é que o diabo entrou. Ele colocou o pensamento de vender a Jesus Cristo. Mas no coração de Judas Iscariotes, Satanás colocou o pensamento de vender a Jesus. Judas sabia que isso estava errado. Eu não posso vender a Jesus. Eu não posso deixar ele ser crucificado. Eu não posso fazer isso. Então surgiu esse coração em Judas. Mas Judas permaneceu com esse coração que Satanás deu. E depois, quando ele se encontrou com uma outra situação, o Satanás entrou em Judas com esse pensamento. Então, tendo vida espiritual, incessantemente, Satanás coloca muitos pensamentos dentro de você. O pensamento de querer mentir uma vez, o pensamento lascívio, o pensamento de ódio, o pensamento de injustiça. Satanás faz surgir esses pensamentos dentro de nós. Isso é pensamento de Satanás, eu não posso aceitar. Por que eu estou pensando assim? Então eu tenho que expulsar esse pensamento de dentro de mim. Mas se eu manter esse pensamento, quando meu coração mudar, Satanás, ele já logo entra no meu coração. Então, quando Satanás coloca esse pensamento em mim, eu tô com pensamento mal, eu sou sujo, eu não posso ter esse tipo de pensamento. Então, surge esse tipo de coração. Então, se eu jogar fora esse pensamento, eu tenho possibilidade de não seguir mais, né? Mas quando Satanás me arrasta, mesmo que eu não queira fazer, eu continuamente sou arrastada. Então, no coração de Judas Iscariotes, eu não posso vender a Jesus. Mesmo vendo essa culpa de vender a Jesus, mas o diabo, porque ele já entrou no coração de Judas Iscariotes, vender a Jesus ou não é o Judas Iscariotes que faz isso. Mas o Judas, ele só está seguindo vender a Jesus, o pensamento de Satanás. E assim, no final, o Judas acabou recebendo maldição. Chegou o dia da maldição que Judas recebeu. Então, porque esse mundo pertence ao príncipe da potestade do ar, a Satanás. Então, não deixa com que muitas pessoas vão para diante de Deus pela fé. Se você acredita, eu não quero acreditar em Jesus porque eu quero passear. A Bíblia é chata. Então, Satanás coloca inúmeros pensamentos e trabalha em nós. Então, muitas pessoas, eu recebi salvação, eu não tenho mais pecado, então Satanás não vai trabalhar em mim. Não, não é assim. Saul, o rei Saul, porque Deus o estabeleceu, ele foi rei. Mas mais do que a palavra de Deus, porque ele seguiu o pensamento de Satanás, no final ele foi arrastado por Satanás, ele recebeu maldição e destruição. Não somente Saul, mas nós que somos, mesmo sendo filhos de Deus, principalmente hoje em dia,
porque estamos no fim do tempo, próximo da volta de Jesus Cristo. Satanás coloca um pensamento: eu tô certo, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa boa. Satanás continuamente coloca esse tipo de pensamento em nós. Eu, assim, me tornando na pessoa certa, correta, se eu me tornar nesse tipo de pessoa, mais do que escutar o que as outras pessoas dizem, vai se tornar mais fácil eu insistir no meu pensamento e no meu conceito. Então, quando a gente conversa com as pessoas com problema mental, por que eles têm problema mental? Não é que eles se tornaram tinham problema mental desde o começo, mas mesmo tendo um pensamento muito diferente das outras pessoas, eles se acham corretos. Eles acham que o seu pensamento está correto. Por isso, não consegue conversar com as pessoas. Então, já que não tem como conversar com essa pessoa, então, elas insistindo no seu pensamento, é mais fácil dessa pessoa aumentar a possibilidade de ser arrastada por Satanás. Então, Satanás, primeiro, ele coloca pensamentos que a gente consegue entender. Tá certo, é verdade, é verdade. Então, sendo arrastado por Satanás até certo ponto, eu acabo fazendo coisa que eu nem imaginava que ia fazer. Os loucos, as mulheres loucas, elas tiram sua roupa e saem correndo, fogem correndo. Uma pessoa normal não pode nem imaginar acontecer isso. E as mulheres sabem que isso é vergonhoso. Mas elas sabem que é vergonhoso, mais do que o coração de vencer essa vergonha. Se Satanás fala, tira a roupa, então tira a roupa. Porque é mais forte do que a vontade dela. Então, dentre as pessoas que receberam a salvação, eu recebi a salvação, eu vou para o céu, eu tenho uma boa vida espiritual. Tem muitas pessoas que vivem dessa forma. Então é verdade que a gente começa a vida espiritual com a salvação. Mas se é uma pessoa que recebeu a salvação, Satanás quer destruir. Jesus falou para Pedro, né? Satanás, ele tá querendo te coar, mas eu tô orando por você. Se lembra dessa palavra? Então, mesmo que sejam irmãos e irmãs que receberam a salvação, Satanás nos engana através dessa e daquela situação, faz a gente ter desconfiança da igreja, faz a gente ter desconfiança do servo, faz a gente seguir uma coisa mais legal do que a igreja. Foi muito legal sair, então eu quero ir de novo. Então, pouco a pouco, Satanás vai arrastando o nosso coração e no final, ele arrasta a nossa vida para longe da igreja. Então, a maioria dos irmãos não sabe disso e eles pensam que eles estão certos, eles aceitam o pensamento de Satanás, eles pensam que isso está certo, parece que a igreja está errada, seguem o seu pensamento. A gente pode ver como Satanás está arrastando. Então, quando a gente recebeu a salvação, como a gente recebeu a salvação? Fazendo bondade, fazendo boas obras. Não foi assim que a gente recebeu a salvação. Realmente como descendentes de Adão, cometendo pecado, fazendo maldade. Realmente estando num estado imundo, nós recebemos a salvação. Não é verdade? Então, para receber salvação, não é porque você fez muitas coisas que você recebeu a salvação. Então, como é que é o mundo espiritual? Tem uma coisa chamada coração. Dentro do seu coração, se você aceitar a palavra de Deus, você vai ter o coração de Deus. Entenderam? E depois Deus vai conduzir o nosso coração, vai vir a felicidade, a alegria.
Então, independente da pessoa má que nós sejamos, independente da pessoa imunda que sejamos, independente do pecado que cometemos, mas diante da graça de Deus, aceitando a palavra de Deus, pela fé, nós recebemos o perdão dos pecados e podemos assim viver a vida de Jesus Cristo, certo? Aceitando somente a palavra de Jesus Cristo, mas pelo contrário, mesmo que eu seja uma pessoa fiel, se eu aceitar a palavra de Satanás, assim, se eu aceitar uma palavra de Jesus Cristo, eu me torno filho de Deus, eu pertenço a Deus. Dessa mesma forma, se eu receber salvação estando dentro de Deus, mas se eu aceitar a voz de Satanás, a partir desse momento eu sirvo a Satanás e eu começo a ser arrastada por Satanás, entenderam? Então, muitas pessoas que receberam a salvação, que nasceram de novo, as pessoas que receberam o perdão dos pecados, eu recebi a salvação, recebi o perdão dos pecados, eu vou para o céu, os meus pecados foram lavados. Tendo esse coração, acaba tendo folga no coração. Acaba tendo folga no coração. E se tiver folga no coração, só pensa que tudo vai dar certo. Não tem problema se eu aceitar a voz de Satanás. Não tem problema se eu cometer um pouco de pecado. Não tem problema se eu fizer maldade. Então, você recebeu perdão dos pecados, mas recebendo sendo arrastado por Satanás, você se torna numa pessoa que não pode ser liberta de Satanás. Então, o que é importante? Eu tenho que aceitar a palavra de Deus. Por mais que o meu pensamento esteja correto, mas isso tá certo? Combina com a palavra de Deus? Se não sei, então eu tenho que conversar com o servo. Será que eu estou sendo enganada por Satanás? Eu tenho que saber distinguir isso. Mas porque você não sabe distinguir isso, você tem dificuldade em distinguir. Mas quando você vê, na realidade, seu pensamento mal, seu pensamento lascívio, essas coisas, com certeza você sabe que isso veio de Satanás, mas eu deixo isso dentro do meu coração e aceito outro pensamento. Então, esse pensamento ficando guardado no meu coração, quando tiver a oportunidade, ele vai me arrastar para a carne, para o mundo. Então, quando a gente vê hoje de manhã a Bíblia que nós lemos, vamos voltar para Marcos, capítulo 1, versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Satanás sabe exatamente quem é Jesus Cristo. Mas dentro dele, ele veio, esse endemoninhado veio e ele estava com medo de Jesus Cristo. E naquele momento, sabe o que é mais importante? Se nós crermos na palavra de Deus, se a palavra de Deus entra no meu coração, mas pelo contrário, se eu escutar a voz de Satanás, Satanás ele vai trabalhar dentro de mim. Então, tendo vida espiritual, a gente precisa ler a Bíblia por quê? Através da Bíblia eu posso sentir o coração de Deus, eu posso ver o coração de Deus. Com certeza, isso é a palavra de Deus. Parece que vai dar certo se eu escutar a voz de Satanás. Assim como Satanás colocou um pensamento de que ia ser bom se Judas vendesse a Jesus, ia viver bem, ia ter dinheiro. Parece que Jesus Cristo se libertaria daquela situação. Satanás, ele se utilizando da sabedoria do homem,
Ah, ele é Jesus Cristo, ele vai poder se libertar dessa situação, porque ele pode ganhar muito dinheiro. Isso não vai ter muito problema. Então Satanás fica colocando esses pensamentos proveitosos. Então, vocês vivendo a sua vida, a tentação da carne, da lascívia, quando vocês têm essas cobiças, Satanás, através disso, parece que vai ser legal, parece que vai ser divertido viver na carne, porque Satanás nos engana dessa forma. Quando a gente escuta essas vozes, sabe o que é importante? Deus colocou na Bíblia a forma de como a gente pode viver pela fé. Então, como é que é isso? Eu julgar, quando eu quero resolver o problema, com certeza eu posso ser enganado por Satanás. Mas o coração de confiar em mim mesmo, o que tem em mim é sujo, mau, lascívio, ele mostra essa minha pessoa e assim ele me liberta. Em 1962, quando eu recebi a salvação, então tem uma coisa que Deus fez de muito precioso na minha vida. Porque eu frequentava a igreja naquele tempo, eu pensava que eu era mais bonzinho do que outras pessoas. Porque eu acreditava em Deus naquele tempo. Eu pensava que eu era bonzinho, que eu era bom, que eu era inteligente, que eu era mais sábio do que outras pessoas. Mas em 1962, no mês de maio, até agora o que eu vi, ele me mostrou uma outra pessoa completamente diferente do que eu pensava. Aí eu comecei a ver a minha pessoa em 1962. Quando eu olhei, eu pensei que isso ia dar certo, ia ser bom, mas no final acabou em fracasso. E depois eu pensei que esse problema eu ia ser mais inteligente que os outros, ia fazer bem, ia resolver bem, e no final também acabou em fracasso. E depois eu também pensei que isso aí vi como que acabou como mentira, falso e mal. Quando eu vivia, eu não sabia direito sobre isso. Eu só pensava que eu fazia bem, que eu era inteligente. Mas naquele dia eu vi que nada dava certo, só tinha dificuldade na minha vida. E quando eu olhei para mim, realmente eu não sou uma pessoa que faço bem, eu não sou uma pessoa inteligente. Eu não sou uma pessoa sábia, mas eu fui enganado por mim mesmo. Eu não sou bom. Eu fui enganado que eu sou esse tipo de pessoa. E assim eu pude descobrir isso. O eu que eu vi naquele tempo era tão insensato, tolo, feio, egoísta, sujo. Eu pude descobrir isso naquela hora. E eu comecei a ter raiva de mim. Eu comecei a me odiar. Ai, Pagoksu, seu imundo, você realmente é muito mal. Você realmente é muito egoísta, sujo. Aquele coração de confiar em mim mesmo começou a ser destruído. Quando eu penso, agora não tinha nada que eu fiz certo, né? Eu fracassei em tudo. Eu estava em Seul e como faltou dinheiro para minha escola, eu comecei a fazer entrega de jornal. No começo eu entrei e eles falaram que era para eu dar um dinheiro de seguro, né, uma garantia. Eu perguntei por quê? Porque eu recebo o dinheiro do jornal. E eu não podia fugir com o dinheiro do jornal, né? Então eles falaram que eu precisava dar uma garantia. E aí eu dei uma garantia. E o diretor do jornal, por 3 meses, ele falou
que depois, se você parar de trabalhar antes de 3 meses, você vai, eu não vou te devolver a tua garantia, né? E eu fiz entrega de jornal. Depois de um mês de entrega de jornal, eu não lembro direito porque faz muito tempo. Então, eram uns 500 won, então 150 era o valor, né, da entrega, e 350 won eu tinha que dar, né? Então o troco eu poderia pegar para mim. Então 250 casas era que eu fazia entrega de jornal. Então quando eu fui receber o dinheiro, aí as pessoas falaram: quem foi que mandou eu colocar o jornal? Então, na verdade, eram 200 casas, né, que pediam jornal e outras casas me enrolaram, essas 50 casas. Então, não sobrava nada para mim. Então, todos os dias eu ia entregar jornal e eu pensei, nossa, eles realmente são muito maus. Porque eu era inteligente, né, que me achava inteligente. Então, era só eu parar de entregar jornal. Então eu pensei, não, eu vou fazer eles também, eu vou dar um prejuízo para eles. Então, aí eu decidi, eu vou pegar o dia que eles vão pagar a mensalidade e vou fugir, só que aí eu fui pego. Então tudo que eu fazia era assim. Eu sou inteligente, eu sou sábio, mas eles não vão me pegar. Só que aí passei por dificuldade, surgiu problema. Tudo que eu fazia dava problema. Naquele tempo, onde estava o motivo de eu acreditar em Jesus Cristo? Eu tinha acreditado em Jesus Cristo, mas hoje, independente de quem seja que está aqui. Então, desde Gênesis até Apocalipse, se você começar a ler desde o começo, se você tiver o coração de acreditar em Jesus Cristo, então, se entrar o coração de Jesus Cristo, vai ter paz e alegria no seu coração. Então, qualquer problema que você se deparar, se Jesus Cristo aparecer, então esse problema vai ser resolvido. Então, a sua vida vai poder ficar clara, abençoada, agradável. Então, a Bíblia nos mostra isso claramente. Então, ler a Bíblia, vocês até leem. Mas, por causa do seu pensamento, você sempre acaba rejeitando a palavra da Bíblia. Então, porque o seu coração não consegue se unir com o de Jesus, você não consegue ter vida espiritual. Então, o que você tem que pensar dentro de você? Ah, o diabo, ele coloca esses pensamentos dentro de mim. O Judas Iscariotes colocou o pensamento de vender a Jesus Cristo. Não, não foi só de colocar o pensamento, né? Normalmente. Tá, se você vender a Jesus Cristo, você vai poder ganhar bastante dinheiro. Então você vai poder viver bem, você vai poder ter abundância. Então, é muito bom esse pensamento. Não pensa no resultado. Satanás, ele engana as pessoas dessa forma. Uma vez, estava escrito assim numa placa, né? Cuidado com o boys fishing. Ai, quem é bobo pra cair nessa? Aí eu fui pego uma vez pelo boy fishing. Um sábado à tarde vem um telefonema. Oi, aqui é do shopping aqui é do shopping Loté.
E foi depois, foi utilizado o seu cartão do. Foi utilizado o seu cartão. Ah, então. Mas a minha esposa tá do meu lado. Quem foi que gastou? Quando eu pensei que ia sair US$ 1.500 da minha conta, eu fiquei, né? Eu fiquei bravo. Porque eles são pessoas que ficam pesquisando como defraudar, né, as pessoas. Mas eu tava só com o coração de não querer perder US$ 1.500. Então eu comecei a ficar desesperado. Ah, será que eu vou e falo, denuncio na polícia? Sim, faça isso. Aí depois de 5 minutos veio o telefonema da polícia. Mas como? Eu denunciei e deveria demorar um mês, né? Mas já veio o telefonema, né? E eu muito obrigado, só agradeci. Nem imaginei. E aí o policial me falou: por acaso você entregou para o seu cartão para algum irmão? Aí ele falou: alguém usou o seu cartão no nome, o seu cartão. Ah, é? Então qual é o lugar mais próximo do seu banco? E com o seu cartão, você vem que eu vou resolver o seu problema agora. E eu tava levando o meu cartão e a minha conta, né? Eu tava indo pro banco. E colocando o sapato na sala, eu pensei: eu sou meio tolo, meio insensato para isso. Eu nunca tinha pensado que eu era já idoso e não sei, insensato, né? Mas quando eu vejo eu mexendo no celular, realmente eu sou muito difícil, sou muito tolo, né? Porque eles vão, tiram foto. Pra mim é só atender o telefone e desligar. Ah, mas eu sou um pouco tolo, né, com isso. Ah, eu tenho insegurança. Aí eu liguei pro pastor Kim So-hoon. Por acaso, tem alguém que trabalha no banco comigo? Ah, tem tal irmão. Ah, fala pra ele me ligar. Aí ele me ligou. Oi, irmão, eu tô com esse problema. Você pode resolver um problema pra mim se você não estiver ocupado? Ele falou: sim, eu vou. Aí a gente tava indo pro banco junto. Aí indo, eu pensei de novo no meu coração: eu sou velho, eu sou meio tolo. Aí eu liguei de novo pro pastor Kim So-hoon. Eu tenho esse problema e tô indo pro banco. Pastor, se você não tá ocupado, você pode ir no banco no meu lugar? Ele falou: sim, eu vou. Naquele tempo, assim que o pastor desligou o telefone, ele pensou: ele tá no. Ele caiu numa fraude, né? E aí ele ficou ligando. E tinha uma. E de repente, eu vi uma delegacia na minha frente. Aí o delegado perguntou: vovô, o que que o senhor veio fazer aqui? Ah, eu tenho uma coisa para perguntar, por isso eu vim. Ah, sim, pode perguntar. Ah, aconteceu isso e aquilo. Aí ele falou: vovô, isso aí é fraude, você não pode ir no banco. Mas aí ele me ligou perguntando se eu já tinha chego no banco. Aí eu falei: olha, eles estão me ligando, quer atender? Aí o policial: alô, alô, quem é você? Quem é você? Quando falou quem é você, aí falou que era policial, daí ele desligou o telefone na hora. E foi assim que eu me libertei. Eu quase mordi a isca do Boys Fishing. Eu tava quase mordendo e fui liberto. Pessoal, eles são pessoas especialistas que só enganam as pessoas. Eu só tava pensando: eles vão tirar US$ 1.500 da minha conta. Então, quando você cai no Boys Fishing, quem é bobo pra cair nessas armadilhas? Eu pensava assim. Mas quando eu caí, eu não consegui pensar em outra coisa. Só pensei nos US$ 1.500. Então eu queria recuperar, então eu fui arrastado. As pessoas são insensatas assim.
Por isso, as pessoas que caem no boy fishing não são as pessoas tolas, são pessoas sábias também que caem. Realmente são pessoas bem sábias. Satanás, ele pesca muito melhor do que os boys fishing. Ele nem tem fardo para fazer isso. Muitas pessoas mordem a isca de Satanás. Mas se a gente não quiser morder a isca de Satanás, a gente tem que saber que a gente é insensato, que a gente é tolo, que a gente não é inteligente. Mas o diabo, para nos enganar, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou bom. Ele já criou todos nós dessa forma. Então os homens bebem uma vez e depois bebem a segunda. Sabe o que eles falam? Ó, fica quieto, ó. Escuta bem o que eu vou falar. Eles ficam se gabando. Todos eles acreditam que são inteligentes, mas eles não conseguem falar assim ao natural, né? Mas quando eles ficam fora de si, desde então, falou que eles ficam todos se gabando. Então, eles bebendo, eles acabam brigando, porque um quer se gabar mais que o outro. Por mais que seja o pior homem, mas é por causa de mim que essa casa pode funcionar. Se não fosse eu, então essa casa nem funcionaria. Falou que todos os homens têm esse coração. Então, eu lendo a Bíblia, o que Deus me ensinou? Eu vivi uma vida completamente de insensato. Se eu tivesse 15 anos de novo, eu não queria viver dessa forma. Se eu tivesse 10 anos agora, ia ser tão bom. Eu poderia ter vivido de uma forma correta. Por muitas vezes eu pensei dessa forma. Se eu pudesse nascer de novo, eu realmente não iria querer viver dessa forma. Eu pensei assim, mas eu não conseguia viver assim. Eu não podia nem nascer de novo e nem ter 15 anos de novo. Então um dia Deus me ensinou. Quão tolo, quão egoísta, quão mal, quão insensato, quão mal. Quando eu vi cuidadosamente, eu só lembro do que as coisas que eu fiz bem, por isso eu pensava que eu era bom. Mas depois que eu descobri isso, desde então, o que é bom para fazer vida espiritual? Quando o meu pensamento e a palavra de Deus entram em atrito, eu sou uma pessoa insensata, eu fracassei, isso também vai fracassar. Quando surge esse tipo de coração, mais do que seguir o meu pensamento, é mais fácil seguir a palavra de Deus. Não é que eu não sigo mais meu pensamento, mas é bem diferente. Por isso, Deus, Ele quer nos ensinar o quê? Não acredite no seu pensamento, mas para acreditar na palavra de Deus, faz você fazer maldade, você cometer pecado, faz aparecer sua característica má, suja, lascívia, você ter esses tipos de corações e te mostra. Mas Satanás, quando as maldades que você faz, ele apaga dentro de você e ele só faz você se lembrar das coisas boas. Por mais que você seja insensato, por mais que você seja burro, você pensa que é inteligente, por mais feio que você seja, mas a minha sobrancelha é bonita. Então, Satanás, ele faz você acreditar que você é bom, e assim, Satanás, o ser humano tem o coração cheio de confiar em si mesmo. Então, quando tem a palavra de Deus e o seu pensamento, parece que o seu pensamento está certo, que vai dar certo. E assim, muitas pessoas, mesmo falando que acreditam em Jesus Cristo, mesmo Judas Iscariote sendo discípulo de Jesus Cristo, ele foi enganado. Então, Satanás, ele arrasta teu coração para ir pelo caminho mal. Muitas pessoas são enganadas aí. Não tinha nenhum motivo da minha vida espiritual ser boa, mas antes de eu receber salvação, Deus mostrou quão sujo, mal e imundo eu sou, quão
egoísta eu sou. Eu atormentava as outras pessoas, Deus me mostrou uma vez quão sujo eu sou e eu tava com raiva de mim. Eu me odiava. Deus me deu uma vez esse coração. Por isso, quando eu pensava em alguma coisa, não, eu não posso seguir, porque senão eu vou ser prejudicado, eu posso estar errado. Então, Deus estava me conduzindo dessa forma. Então, muitos irmãos que receberam a salvação, eles só têm porque receberam salvação e vão para o céu, só tendo coração vago nisso, pensa que tudo que fizer vai dar certo e vai ficando mais forte o coração de confiar em si mesmo, aceitando a voz de Satanás. Então seguem o seu pensamento. Aí se encontra vem para a igreja, se encontra com Deus, aí vem para a igreja, aí acabam tendo uma nova vida. Mas tem pessoas que não conseguem se libertar disso e acabam tentando ir para beber. Ah, eu não posso beber. Ah, foi tão bom quando recebi salvação. Ah, mas se hoje eu não beber, eu acho que ele vai virar meu inimigo. Não pelo coração, mas eu acho que eu tenho que beber uma vez com ele. E aí vai ali e bebe uma vez. Mas não acaba na bebida. Ah, eu bebi a outra vez e eu consegui ter vida espiritual. Ah, não tem problema uma vez só. Primeira vez foi assim, aí depois tem mais uma, bebe mais uma vez, aí bebe, aí vem bêbado pra casa. Ô, querido, você recebeu salvação, como você tá bebendo assim? Ah, meu coração é fraco, eu não tenho fé. Ah, por isso. Se eu somente posso beber, porque eu não tenho fé. E aí acaba só podendo beber. Aí bebe uma vez, vai se aproximando do mundo e vai se afastando da igreja. E um dia, quando acontece alguma coisa que deixa chateado na igreja, ou quando tem um atrito com o irmão, ai, que igreja! Então, as pessoas que nem tinham isso, irmão, desculpa, você tem alguma coisa que tá chateado comigo. Então, tinha que resolver. Porque a vida espiritual está relacionada à nossa vida. Ai, que tá chateado por causa disso. E aí começa a ficar com o coração escuro. E dentro da igreja de Deus, fica com desconfiança da igreja, com desconfiança do servo. Aí quando fala alguma coisa da igreja, por que tem que falar tudo isso? Ah, pastor, eu tava com esse coração. Ah, eu tava com essa palavra, assim, esse coração, o que que eu faço? Ah, e quando surgir esse coração, eu tenho esse coração. Ah, então é muito bom se, né, puder ser conduzido. Ah, pra que que tem que ficar colando tudo? É só me aguentar. E assim, deixando esse tipo de coração, esses corações vão trabalhando, e no final, o nosso coração não é que Deus vai conduzindo a nossa vida recebendo a salvação. Eu recebi salvação, estou frequentando a igreja, mas somente o espírito mau é que vai acabar conduzindo a minha vida. Ah, eu vou beber só uma vez. Quando eu bebo só uma vez. Ah, tá bom, eu tô lendo a Bíblia, eu tô percebendo a palavra. Aí depois acaba bebendo 2 vezes, acaba bebendo 3 vezes e bebendo cada vez mais o mundo parece melhor, a igreja me deixa agoniado. E assim Satanás ele vai arrastando o nosso coração, não deixa a gente ter vida espiritual. Muitas pessoas receberam salvação e entraram nesse mundo da glória de Deus, mas estão vagueando. Por quê? Maioria porque confia em si mesmo. E Satanás faz confiar em si mesmo. E eu escutei isso. Será que é verdade? Eu vou perguntar, pastor. Eu escutei isso. Isso é verdade? Desculpa te perguntar isso, pastor.
Mas para eu ter vida espiritual, eu não posso perguntar, eu não posso deixar de perguntar isso. Ah, é isso? Ah, então tá. Então não se torna problema, mas se tiver esse pensamento, pouco a pouco, Satanás coloca pensamento e depois Satanás entra em nós. Se Satanás entrar em nós e começar a nos arrastar, as pessoas do mundo, as pessoas da igreja, as pessoas do mundo, porque começa a entrar pensamento, aí começa a se afastar da igreja e não escuta a palavra, também não consegue orar, mesmo lendo a Bíblia não consegue entender, continuamente seguindo a carne. Ah, os irmãos estão indo pela fé. Ah, mas por que eu tenho diferença com eles? Ah, eu tenho que passar o tempo. E assim, dentro do plano de Satanás, muitos irmãos que receberam a salvação, um a um, estão sendo destruídos. Mas as pessoas, elas pensam, não pensam profundamente sobre isso, pensam vagamente. Se vocês começarem a crescer no mundo da fé, se Jesus Cristo começar a aparecer na sua vida, você criar seu filho, qualquer problema que seja, porque é resolvido através de Jesus Cristo, então vocês vão poder ter uma vida abençoada, vai poder ter fruto de Deus. Vocês vão poder glorificar a Deus, vocês vão poder ter uma vida que vai agradar a Deus. Mas, mesmo que seja uma pessoa que não tem nada, mesmo que seja uma pessoa feia, que não tenha nenhum charme, mesmo que seja uma pessoa pobre, sem nenhum centavo, mas se por acaso, a partir desse momento, vocês deixarem os seus pensamentos, mas vocês aceitarem uma palavra de Deus, porque vocês vão começar a ser conduzidos por Deus. A paz que eu não tinha antes vem, a felicidade que eu não tinha antes vem, o caminho que estava fechado antes se abre. Então vem uma sabedoria que eu não tinha antes. Então eu posso receber graça diante das coisas de Deus, mas hoje em dia Satanás engana muitas pessoas e pega o computador e ficam controlando, né, a vida. Ó, vamos ligar a alegria, vamos fazer ela brigar com a igreja, vamos fazer ela ter raiva da igreja e assim vamos fazer ela não gostar da igreja. Satanás fica fazendo essas coisas. Assim como o leão que fica de redor, porque Satanás quer conduzir a gente para maldição. Satanás continuamente está trabalhando. Então, hoje em dia os cristãos são muito folgados, não têm interesse nenhum. Ah, eu acho que vai dar certo. Pensam vagamente. Tem muitas pessoas que estão vivendo de uma forma muito vaga. E depois, o diabo coloca... Se ele encher o nosso coração... Então, se esse pensamento de Satanás entrar em mim, mesmo que eu não queira ser arrastado, eu vou ser arrastado. Antes eu fazia porque eu gostava, e agora não posso fazer isso. Então, as mulheres endemoniadas ficam tirando roupa, elas sabem que isso é errado. Elas sabem, elas falam que não podem, mas a força de Satanás é mais forte. E se Satanás fala para se despir, então ela tem que se despir. Então essas pessoas a gente fala que são endemoniadas. E tem pessoas que estão ficando loucas no começo, é pouquinho, 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 e depois, quando a gente conversa mais e mais e mais, essa pessoa só sabe falar sobre si mesma. Pessoas que só ficam forçando no seu julgamento. Então, as pessoas que não se importam com a vida espiritual, se der tempo eu vou na igreja, e eu oro uma vez, leio a Bíblia. As pessoas que vivem vagamente são arrastadas por Satanás. Mas
Dentre muitas pessoas que ficam endemoninhadas, não acontecem assim do nada. A mulher amava o seu marido e se divorciou. Por que se divorciou? Realmente era uma mulher tão boa, tão amável. Mas quando você olha para sua esposa e só vê os defeitos, você acaba ficando irritado com ela. Então, dessa mesma forma, se eu enxergar somente o que Satanás me mostrar, se não, eu não vou conseguir viver com esse homem nem morta. E aí acaba se divorciando, os filhos acabam caindo no pecado. Então, a Coreia tá vivendo num bom apartamento, com boas roupas, roubou toda a esperança. Aí o coração tá correndo pra maldade, pro pecado. Então Satanás está usando o nosso coração. A gente tem que saber disso exatamente. Por isso a maioria das pessoas não tem interesse. Eu tenho vida espiritual. Por ter. Mas a Bíblia nos fala o quê? Não existe nenhuma bondade no ser humano. Só tem maldade, não tem santidade. Por isso, a minha decisão, a decisão que eu tomo, é uma decisão que me faz fracassar. Adão não escutou a voz de Deus, escutou a voz de Satanás. Com certeza a voz de Satanás é mentirosa. Então a voz de Satanás me parecia melhor. Dessa mesma forma, muitas pessoas, elas poderiam viver de uma forma abençoada escutando a voz de Deus, mas parece que a voz de Satanás é mais agradável. E aí somente pode seguir essa voz. E seguindo a voz de Satanás, a vida se torna difícil, cansativa. Por isso, pessoal, quando eu leio a Bíblia, tem muitas coisas que a Bíblia não combina com o meu pensamento, que eu não consigo compreender. Em João capítulo 4 está escrito, né, que Jesus Cristo falou: se quem beber dessa água não terá mais sede, mas será fonte para jorrar a vida eterna. Mas essa mulher samaritana, aceitando essa palavra, a vida dessa mulher mudou. Eu tenho que ver de uma forma bondosa, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ser bom. Não é assim que a gente vai poder ter uma vida espiritual. Não é que você tem que se decidir a viver uma vida bondosa, mas tem que vir o coração de bondade. Então você não tem que se decidir a ser fiel, mas tem que entrar um coração de você viver fielmente. Então, se você quiser ficar feliz, tem que vir esse coração de felicidade. Se você quiser ser alegre, tem que vir esse coração. Por mais que você querer ter um coração de felicidade, então, se você tiver felicidade e não souber, então você não vai saber que tem felicidade. Então, se você for enganado por Satanás, você só enxerga dificuldade, problema, só vai para o caminho mal. Estimados amigos, lendo Marcos capítulo 1, sabe o que ficou muito quente dentro de mim? Esse endemoninhado, ele se encontrou com Jesus Cristo. Ele aceitou a palavra de Jesus Cristo. E essa palavra de Jesus Cristo entrou no coração do endemoninhado. A palavra de Jesus Cristo entrando no coração do endemoninhado, a palavra de Jesus e o pensamento do endemoninhado começaram a brigar. E diante da palavra de Jesus, esse pensamento, esse demônio somente podia sair se ele se tornando uma nova pessoa. Então, quando a gente lê a Bíblia se torna chata, parece que a gente não quer mais ler ela. Quando a gente escuta a palavra de Deus, essa palavra dá um outro pensamento que a gente não pode, que não deixa a gente aceitar a palavra de Deus, né? Vem um pensamento. Mas a pessoa que conhece a verdade, por mais que eu esteja correto, mas eu estou errado, a palavra de Jesus é que está certa, não importa a palavra
que eu penso que está certa. Deus está criando esse tipo de pessoa. Por isso, se você se tornar na pessoa de Deus, eu estou certo, eu sou inteligente, você não vai insistir no seu pensamento. Eu sou imundo, eu estou errado, eu não posso fazer bem, eu sou mentiroso. Somente Deus é verdadeiro. Por mais que pareça que eu estou certo, mas se eu tiver o coração de poder aceitar a palavra de Deus, desde então, a palavra de Deus entrando em mim, eu vou poder receber a sabedoria de Deus, eu vou poder me tornar numa pessoa que ama a Deus, eu vou me tornar numa pessoa que entende a Deus. Deus vai vencer o medo, o sofrimento, a angústia. Desde então, se Deus começar a trabalhar, mesmo que você não seja pastor, mesmo que você não seja um missionário, você vai se tornar numa pessoa surpreendente. Esse endemoninhado se encontrou com Jesus Cristo e ele aceitou uma palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te, sai desse homem. Esse endemoninhado aceitou a palavra de... Esse homem que estava com o demônio aceitou a palavra de Jesus. E ele somente pôde ser expulso dali e ele se tornou limpo e se tornou numa nova pessoa. Já passou bastante tempo. Estimados amigos, nós, com o nosso próprio julgamento, eu li a Bíblia, isso aqui não faz sentido. A gente rejeita a palavra. Eu não tenho fé, eu não posso fazer isso. Muitas vezes a gente julga dessa forma, mas hoje de manhã vocês, se não quiserem ser enganados por Satanás, entendendo ou não, vocês têm que aceitar a palavra de Deus. Não fiquem julgando se está correto ou não com o seu pensamento, mas se vocês aceitarem a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai entrar em vocês e vocês vão se tornar uma pessoa abençoada. A paz que está em Deus, a sabedoria que está em Deus, o amor que está em Deus, a fidelidade que está em Deus vai entrar em vocês e vocês vão se tornar em pessoas como Jesus. Mas eu recebi salvação, mas se você viver seguindo o seu pensamento, você não está seguindo a Deus, o seu pensamento, mas sim a Satanás. Mesmo que você recebeu a salvação, você vai destruir a sua vida, você vai cair no pecado e você vai ficar vagando. Você não sabe para onde está indo. Nesse ano de 2015, Deus quer trabalhar muito na nossa vida. Vocês podem deixar Satanás governar o seu coração. Vocês podem deixar fazer comunhão má. Vocês podem seguir o pensamento de Satanás. Não sigam o pensamento de Satanás. Aceitem e acreditem na palavra de Deus. Quando vocês não entenderem, pergunte. Recebam o ensinamento da palavra. Recebam o ensinamento do pastor. Vençam a Satanás e sendo libertos de Satanás, assim vocês vão se tornar em servos poderosos de Deus. Por isso, na nossa igreja, todos os irmãos, vamos viver com o coração de Jesus Cristo. Vamos viver com o coração do Espírito Santo. Vamos aceitar o erro das outras pessoas, mesmo que elas errem, vamos também cobertar isso. Qualquer pessoa que venha para nossa igreja possa sentir o amor e o calor. Tem muitos hotéis, tem muitas casas boas, mas não tem onde descansar o coração. Que as pessoas possam experimentar o verdadeiro descanso na igreja.